Deus Glória a seja Deus. louvado. Amém. Amém, Amém. irmã Júlia. Deus, Amém. amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Irmãos, vamos ler com a ajuda de Deus, a guia do Espírito Santo, a leitura, hoje a leitura da Bíblia, onde está no livro de Marcos. Nós vamos dar continuidade do Evangelho Marcos, no capítulo 10. Agora nós vamos dar o início do versículo 13, onde vai se falar das criancinhas, né? Marcos, capítulo 10, versículo 13. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, vamos ler com a ajuda de Deus, a guia do Espírito Santo. Aqui a palavra diz assim, irmãos. E traziam-lhe meninos para que lhe tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhe: Deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade, eu vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços, impôs-lhes as mãos e os abençoou. Louvado seja Deus. Então vamos parar aqui, por quanto aqui nós estamos vendo aqui sobre as criancinhas, né, irmãos? Glória ao nome do Senhor Jesus. Então aqui, amados, no versículo 13, nós vemos aqui essa expressão, né, que estavam trazendo. Claro que eram os pais, né? Os pais estavam trazendo, os parentes trazendo esses meninos. Queria que o Senhor Jesus, o desejo deles é que o Senhor Jesus tocasse nos meninos, para os meninos serem abençoados pelo Senhor Jesus. Mas nós vemos aqui, irmãos, glória ao nome do Senhor Jesus, que os discípulos estavam aqui, irmãos, impedindo. Vocês podem ver aqui no versículo 14, né, no versículo 13, o próprio versículo 13, nós vemos que os discípulos estavam repreendendo os pais, né, os parentes que estavam trazendo essas crianças. E nós vejamos aqui no 14 que o Senhor, ele acabou se indignando. Ele teve uma outra passagem sobre a indignação, irmãos. Vocês podem ver essa passagem também lá no livro de Marcos, no capítulo 3, versículo 5, que o Senhor também teve uma indignação ali. Então, vejamos, amados, o que é indignar? É acabar ficando irritado, porque como que pode, irmãos? Se os pais estavam trazendo as crianças até Jesus, é porque os pais também tinham fé. Além do Senhor fazer obras na vida de muitas pessoas doentes, enfermas, e ensiná-la, as crianças também, os pais, os parentes, queriam que essas crianças também fossem abençoadas. Eles tinham fé, porque, irmão, para trazer uma criança para o nosso Senhor Jesus, é porque tem fé. E queria que alguma coisa essas crianças recebessem do Senhor Jesus. E o nosso Senhor Jesus, irmão, ele sempre, mas sempre vai abençoar os seus filhos. Os seus irmãos, né? Que Deus é o Pai. Ele sempre vai abençoar todos os que buscam a Ele, todos que invocam a Ele, Ele sempre vai abençoar. E aqui esses homens estavam trazendo as crianças. E os discípulos, irmãos, começou a repreender. Veja, irmãos, que judiação. Nós entendemos aqui que os discípulos estavam querendo botar ordem aqui nessa situação, mas o Senhor Jesus ficou irritado com isso. Ele não aprovou essa atitude dos seus discípulos. Como assim, né, irmãos? Só os adultos seriam os importantes, quer dizer, as crianças não são importantes? Então, irmãos, com isso nós aprendemos que nós não podemos nem fazer acepção com as crianças também. Elas são do Senhor, são joias preciosas do Senhor. E vemos aqui, irmãos, então, que Jesus, ele ficou indignado e ele disse para os discípulos, claro, repreendeu os discípulos, né? Quem era naquela época? Pedro, João, Tiago, aquele que andava com Jesus. Então, irmão, o que nós aprendemos com isso aqui? Amados, nós temos que ser humildes. Às vezes, Deus abençoa nós e de repente a gente pode querer se orgulhar
e começar a repreender as outras pessoas, e não podemos fazer isso. Porque só Deus conhece o pensamento de uma pessoa, o coração de uma pessoa. Então, nós não podemos. Aprendemos isso aqui. Olha o que Jesus disse para eles: deixa vir os meninos a mim e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Quer dizer, os discípulos nem perceberam isso. Eles estavam impedindo que as crianças viessem a Jesus. E o Senhor falou que dos tais é o reino de Deus. Nós vemos nesse evangelho aqui, aqui em Marcos, né, que o Senhor Jesus, ele tinha ficado indignado, e no capítulo 3, versículo 5, da mesma forma ele se indignou ali. Se vocês observar, nós voltar aqui no capítulo 3 de Marcos, no versículo 5, olha que Jesus disse, ó, eu vou ler o 4 para vocês entenderem. E perguntou, é lícito, os fariseus perguntando, né? É lícito no sábado fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? E eles calaram. Quer dizer, Jesus que fez essa pergunta para os fariseus, e eles calaram. Aí Jesus olha no versículo 5, olhando para eles em redor com indignação, olharam para os fariseus, os escribas, aqueles homens que estavam aqui na época, doutores da lei, e Jesus olhou com uma indignação, de uma certa forma irritado. Indignado é a pessoa ficar zangada, né? Ela está, olha, uma pessoa ficar zangada, mas não tomar atitude para repreensão, assim, revolta, isso também é indignação, uma revolta. Vamos dizer materialmente assim, não precisa entender. Às vezes acontece uma situação que você não espera que aconteça. Nossa, eu estou revoltado com essa situação. Tá vendo? Isso aí quer dizer indignação. E Jesus olhou para eles naquele tempo, e ele olhou com indignação aqui, ó, condoendo-se da dureza do seu coração. Quer dizer, olha, o Senhor estava indignado e, ao mesmo tempo, condoendo o seu coração por causa do quê? A dureza do coração. Irmãos, nós temos que aprender uma coisa na presença de Deus. Vamos dar uma olhadinha, refletir em nossas vidas, como é que nós estamos com o nosso coração diante de Deus e diante dos homens e da Irmandade também, dos homens no mundo e da Irmandade. Por quê, irmãos? Porque o nosso coração duro, a gente começa a ser incrédulo e começamos a botar forças um em cima do outro e queremos as coisas do nosso jeito. E não é assim. Os fariseus estavam falando desta forma aqui com Jesus. Então, aqui mostra sobre a dureza do coração deles. Nós voltamos agora para Marcos de novo, no capítulo 10, e aqui nesse versículo 14, ele falou assim, deixa vir esses meninos a mim, né? Então, nós vemos aqui que o Senhor Jesus, irmão, ele permitiu que as criancinhas viessem a ele. Foi o próprio Jesus que está pedindo aqui, olha, deixa vir as crianças a mim. Então, o próprio Cristo abriu o caminho, falou para vocês, para os discípulos, deixa as crianças vir a mim, não impeça-os. Irmãos, que nós temos que tomar cuidado é nós impedir o caminho do Senhor Jesus na vida de uma outra pessoa. Porque nós achamos que tem que ser desse jeito e todos vão ter que fazer assim. Não é assim, irmãos. Porque a criança, ela, aqui no caso, criança literalmente dizendo, a criança ela é muito simples, é pura. E o Senhor Jesus quer que nós adultos também sejamos assim. Sejamos puros, sejamos simples, não é verdade? Vejamos aqui, irmãos, que o que o Senhor Jesus está ensinando para nós aqui mesmo, o verdadeiro ponto, né, do relacionamento aos que são semelhantes às crianças, né? É isso que Jesus estava mostrando. Qual é o ponto disso? Qual é o relacionamento, né, dessa afirmação? Ele estava dizendo a respeito a tipo de pessoa, irmãos, que do reino de Deus pertence. Então, veja, se nós andarmos, não tem, né? Nós não vamos virar criança, claro, nós somos adultos, mas nós temos que ter aquele sentimento de criança, não ser egoísta, tá bom? Nós não podemos ser egoístas, isso já foi falado na outra reunião. Então, nós temos que vigiar o nosso coração
e porque às vezes a gente quer galgar, ser avarento, querer as coisas para nós, e que os outros a gente não se importa pelos nossos irmãos, pelo próximo. Quer dizer, é isso que Jesus está dizendo, porque uma criança, irmão, ela não tem dentro do coração dela a avareza, a querer ser individualista. Não, isso está mais em nós, os adultos. E o Senhor Jesus está pedindo, irmão, que a gente tem que, para pertencer ao reino do céu, nós temos que fazer como criança, estar livre de ser egoísta, estar livre da avareza, da idolatria, saber que nós pertencemos a Deus e dependemos dele, e não autossuficiente, mas sim dependente do Pai eterno. Como uma criança depende de uma mãe para que a mãe faça a comida para aquela criança, ela não sabe fazer comida. A criança mais nova precisa de leitinho, a mamãe dá o leite, tá vendo? Assim somos nós na presença de Deus. Nós precisamos e é Deus que supre as nossas necessidades. Nós precisamos esse afeto com Deus, com o Pai Celestial e também com o nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Tá bem, irmãos? Isso nós precisamos. Tá bem? Precisamos muito. Vamos guardar isso no nosso coração. Aí vejamos aqui que Jesus disse no versículo 15, dizendo que em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. Quer dizer, se a gente não receber esse reino de Deus como menino, de maneira alguma vamos entrar no reino do céu. Olha, irmãos, somos batizados, cremos em Cristo Jesus, fomos perdoados os nossos pecados, mas ainda Jesus tem muita coisa para nos ensinar. Não é só ser batizado, ainda precisa ter a regeneração em nossas almas através da palavra de Deus, porque só a palavra de Deus regenera. Você viu que a palavra de Deus criou o mundo, a palavra de Deus criou os céus, a terra, as estrelas, e a palavra de Deus cria um novo ser em nós, porque após o batismo, nós nascemos uma nova pessoa diante de Deus. Só que essa pessoa, ela também é como nós, materialmente, precisamos ser alimentados. Não é só nascer. Ninguém nasce, né, irmão? Nenhuma criança nasce e você não der alimento a ela vai sobreviver, vai morrer. Logo em seguida ela morre, porque a fome vai chegar e ela não vai sobreviver, não tem alimento para ela, não dá, porque ela é dependente da mamãe e a mamãe não vai dar. Mas, irmão, assim é a mesma coisa. Quando nasce a criança, a mamãe dá o leitinho, a criança cresce. Assim somos nós. Nascemos na graça de Cristo Jesus. Agora, a palavra de Deus é o alimento. Ela é a lâmpada dos nossos pés, a luz que ilumina o nosso caminho. Para onde? Porque Cristo é o caminho. As Escrituras testificam de Jesus Cristo. Ali está em Mateus capítulo 5, versículo 22. Não é verdade? Salve eu. Que ali as Escrituras Sagradas, ela fala de Jesus Cristo. Então, irmãos, a Escritura ela é a lâmpada dos nossos pés, a luz que ilumina o nosso caminho. Por quê? Porque ela vai levando para nós o caminho é Cristo. Então, nós estamos com o Salvador chamado Jesus Cristo. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele, irmão, nele você pode ver, irmãos, que todos que confiam no Senhor nunca será confundido e envergonhado. Nós não estamos falando das coisas terrenas, estamos falando das coisas celestiais. As coisas de Deus não tem quem possa nos enganar, porque Cristo sempre é a verdade. Conhecereis a verdade que é Cristo e a verdade vos libertará. Do quê? Do pecado. Te faz ser conhecedor do reino do céu, te livra da mentira, do pai da mentira, que é o nosso inimigo, o príncipe deste século. Amados, então nós vemos aqui que quando Jesus falou assim, que nesse versículo 15, em verdade vos digo, que qualquer que não recebeu o reino de Deus como menino, de maneira alguma entrará nele, nós vemos assim, irmãos, que Jesus falando nessa frase aqui, né? Uma criança pequena, ela aceita o que ele é dado como um presente. Então, uma criança, ela recebe isso, irmãos. Glória ao nome do Senhor Jesus. E veja, amados, a criança não discute direitos. Você dá uma coisa para uma criança,
Ela fala, mas por quê? Eu quero isso, eu quero... Ela não vai discutir os direitos dela. Ela não faz reivindicações. Para entrar no reino de Deus, amados, nós devemos aceitá-lo como um dom da graça, o dom gratuito da graça. Nós não temos que discutir, nós não temos que reivindicar direito. Infelizmente, irmãos, existe crente que até falam dessa forma. Ah, meu Deus é rico, eu também tenho que ser rico, eu vou reivindicar contra Deus. Esse cristão não está como criança, tá bom? Porque ele está reivindicando. A criança, espiritualmente, ela aceita tudo que Deus dá para ela. Tudo que o nosso Pai dá para nós aceitamos. Não é verdade, amados? Então, guarda essas palavras aqui, e aí o Senhor tomou eles pela mão, as crianças pelas mãos, e pondo-lhe as mãos, o abençoou. Olha que coisa mais linda. Louvado seja Deus. Essa expressão, irmãos, Jesus puxando as crianças pelas mãos, pelos seus braços, né? O Senhor veio abençoar. Então, essa benção, ela intensifica na vida dessas crianças, sabe, irmãos? Glória ao nome do Senhor Jesus. E ela foi dado, sabe, para Jesus fazer isso aqui, ele deu com sinceridade a benção às crianças. Quem que não quer que tenha uma criança abençoada, irmãos? Não é verdade? Ainda mais, irmãos, quem é pai, quem é mãe, entende muito bem os seus filhos. Imagina o nosso Pai Celestial, entende bem, né? Então, irmãos, agora nós vamos passar aqui para a casa aqui do rico, né? Do jovem rico. Vamos olhar aqui no versículo 17, diz assim, ó. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse, por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não fraudarás alguém. Honra o teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse, mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse, falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas palavras, suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhe, filhos, não é difícil, perdão, filhos, quão difícil é para os que confiam na riqueza entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiraram ainda mais, dizendo entre si, quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, porém, olhando para eles, disse, para os homens é impossível, mas para Deus, porque para Deus todas, mas não para Deus, porque, vou repetir, irmãos, eu falei aqui, perdão. Repetindo o versículo 27. Jesus, porém, olhando para eles, disse, para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro, começando a dizer, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse, em verdade eu vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campo, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste mundo, em casa, e irmãos, irmãs, e mãe, e filhos, e campos, como perseguições no século futuro, a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros serão os primeiros. Louvado seja Deus, né, irmãos? Até aqui. Meus amados, veja bem, nós vemos aqui que logo em seguida, Jesus, né, pondo-se a caminho, nós vemos aqui nessa passagem, glória ao nome do Senhor Jesus,
que ele estava entrando por caminho, isso aqui provavelmente, como está aqui na palavra, estava indicando, né, irmãos, a jornada, ele estava indicando uma jornada, a volta a aparecer, dessa vez, indo para um caminho, e provavelmente ele iria depois para Jerusalém ali. Então, veja, irmãos, o que aconteceu. Vem um homem, correu para ele um homem, o qual ajoelhou-se diante dele. Esse homem ajoelhou, adorou o Senhor Jesus ali, e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E aí o Senhor responde e diz a ele: por que me chamas de bom? Ninguém há bom senão o que é Deus. Então, irmãos, vejamos nessa passagem aqui, tá bom? Que nesse momento aqui, irmãos, o Senhor Jesus, ele recusa, porque quando esse homem rico, nós vamos ver, inclusive, aqui, duas passagens. Mateus identifica esse homem e também Lucas identifica esse homem. Bom, nós vamos olhar aqui, irmãos, se vocês olharem aqui, e quando Jesus estava esse caminho indo para Jerusalém, nós podemos ver aqui, irmãos, que esse homem aqui, ele ajoelha, né? E a sinceridade e respeito que esse jovem rico, ele teve com o Senhor Jesus. Irmãos, medita, ele ajoelhou, ele adorou, e ele fez essa pergunta, né? E ele correu ajoelhando, e assim ele sabia que mostrasse a vida eterna. Bom, meu irmão, Jesus olha para ele e fala assim para ele: por que me chama de bom? Deus, somente Deus é bom. Mas, irmão, se nós olharmos para Jesus, ele também é filho de Deus. Mas o Senhor Jesus, irmão, ele não que ele negou-se a si próprio, não foi isso. Mas o Senhor, ele disse que ele apenas acabou indicando ao nosso Deus, né, irmão, um julgamento humano não pode ser feito por palavras. Não pode, né? Mas ele deixou dizendo muito claro, né, que só mesmo é o Senhor nosso Deus, porque as nossas palavras pode falar bom para um, mal para outro. Não, nós temos, irmãos, entender que a bondade do Senhor, ele indicou que bom mesmo é só Deus. Ele já indicou direto para o Pai eterno. Aí nós vemos aqui no versículo 19, que Jesus falou assim para ele, porque ele tinha feito a pergunta, né? Como farei para herdar a vida eterna? Então, irmãos, ele queria saber sobre a vida eterna, né? Ele sabia que não tinha direito à vida eterna após a morte. Ele queria saber como que iria fazer isso. Porque para ele chegar e perguntar, né? Senhor, como farei para ter vida eterna? Então ele tinha ciência que ele não tinha vida eterna, mas ele precisava da vida eterna. E o Jesus, então, ele vai começar a responder. Aqui, ó, no versículo 19, ele fala assim: tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, né, o seu próximo, honra o teu pai e tua mãe. Isso foi o que Jesus falou. Então, esses mandamentos que pertenciam, irmãos, àquelas tábuas, segunda tábuas ali que Deus fez ali com Moisés, lembra da tábua da lei, e que falava sobre essa conduta de relacionamento? Podemos ver isso, vocês vão abrir no livro de Êxodo, no capítulo 20, irmãos. Se nós abrirmos aqui, Êxodo capítulo 20, do versículo 12 ao 16, glória ao nome do Senhor. Veja bem o que está escrito aqui, ó. Êxodo capítulo 20, se fala dos 10 mandamentos, né? Glória a Deus. Olha. Aqui, ó. Nós vamos ler, irmão, do 12 ao 16, ó. Que aqui já está se falando do próximo, né? Olha só. Honra o teu pai e tua mãe. Você vê que Jesus falou isso para ele.
para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Aí lembra que o Senhor falou para ele, não matarás, aqui ó, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho contra o teu próximo. Aqui estava então a lei. Irmãos, vamos entender isso aqui um pouco, porque tem muitas pessoas que falam assim, mas eu não estou mais na lei, estou na graça. Louvado seja Deus. E é isso que Jesus disse, irmão. Quando ele veio para a terra, ele disse claramente que ele não veio abrogar as leis. Ele não veio destruir as leis, mas cumpri-la, as leis. E ele cumpriu as leis. Na morte dele na cruz, ele foi crucificado, morto, ressuscitou, e aí inicia esse Novo Testamento, né, amado? Que ele tinha feito aquela Santa Ceia, deu o cálice, que é o seu sangue, o pão, que é o seu corpo, simboliza o seu corpo, e assim era a nova aliança entre Cristo e os crentes. Então, meus irmãos, o que o Senhor Jesus está nos ensinando, que lembra do novo mandamento que ele falou, amarás o teu Deus, 2 mandamentos ele deu, não foi? Amarás o teu Deus com toda a tua força, com todo o teu pensamento, com a tua mente, enfim, com a tua alma, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2, resume os 10 mandamentos. Por quê? Porque se você ama Deus com toda a tua força, você não vai fazer idolatria. Você não vai se curvar para outros deuses. Tá certo? Então você já cumpre e você vai amar o seu Deus, ou seja, você vai entregar o seu coração para o Pai Celestial. Agora, no segundo mandamento, ele está dizendo, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E quando ele fala isso, ele já pega, porque amar a Deus acima de todas as coisas, no Êxodo, do capítulo 1, né? Que nós podemos ver do Êxodo aqui, e vai a primeiras 4 capítulos, salvo erros, está ali já se falando do nosso Deus. Depois os demais já está entrando para o próximo, e como amar o teu próximo. Se nós amamos o próximo, nós vamos roubar, nós vamos defraudar, vamos caluniar o próximo, nós vamos mentir contra o nosso próximo, nós vamos levar falso testemunho contra o próximo, nós vamos cobiçar o próximo, cobiçar os seus bens, as mulheres ou os homens que seja, vamos? Não, porque se nós guardamos esses 2 mandamentos, cumprimos também os 10 mandamentos, porque está nos 2 mandamentos, o Senhor fez isso. Mas e para nós cumprir esses mandamentos? É a graça de Deus, é a graça de Jesus. A lei veio para mostrar para o homem os seus pecados, e a graça de Jesus veio para perdoar o homem. E o homem tem que conhecer, sim, a lei para que ele ande na graça de Deus. Nós não estamos mais presos na lei, porque estamos na graça do Senhor Jesus. Agora, como é que nós vamos andar na graça de Jesus? Obedecendo a Ele, obedecendo os seus ensinamentos, os seus mandamentos, a sua doutrina. São poucos que gostam disso, irmãos. Muito poucos gostam disso. A maioria não quer saber dos ensinamentos de Jesus. A maioria não quer saber de doutrina. Só quer saber de bênção, só para si. É aquela parte que eu falei sobre o egoísmo. Irmão, nós precisamos também ter o interesse das coisas de Deus sobre a nossa vida. Olha, a gente tem um desejo, mas e o desejo de Deus? Qual que é o que tem que prevalecer na nossa vida? Os nossos desejos ou o desejo do nosso Pai sobre a nossa vida? Qual é o desejo de Deus sobre vós? Que vocês façam a vontade dele, como nosso Senhor Jesus fez a vontade dele. Nós também, irmão. Então, todos nós temos que fazer a vontade do Pai. Só que para fazer a vontade do Pai, nós temos que renunciar a muita coisa das nossas vidas. Porque confronta. Ou fazemos o nosso desejo e caímos no pecado, ou fazemos a vontade de Deus e saímos do pecado. Nós temos que lembrar, irmãos, que o Senhor quer nós no reino da glória dele. E ele quer que nós andamos na perfeição dele. E qual é a perfeição dele? É nós obedecermos a sua palavra, os seus ensinamentos, o amor que ele nos deu. Então, voltamos aqui nas Escrituras, irmão. Quando Jesus falou esse versículo 19, né? Então, o que ele estava dizendo?
Ele falou que esse relacionamento, essa conduta, irmão, nós temos que ter com o Senhor Jesus. Nós temos que obedecer. Irmão, quando nós amamos a Deus e amamos Cristo de verdade em nosso coração, porque, irmão, nós somos adultos, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Irmão, nós sabemos. Quem tem um sã juízo, sabe o que é certo e o que é errado. Sabe que se roubar uma coisa não é correto. Está infringindo tanto a lei da terra como o Senhor. Se a pessoa quer adulterar, ela sabe que está infringindo. Ela tem consciência disso. Ai, mas é uma fraqueza. Irmãos, a palavra nos ensina que nós devemos nos fortalecer no poder do Senhor. Então, a obrigação nossa, cristão e cristã, é nos fortalecer na armadura de Deus, tomar toda a armadura de Deus e se fortalecer, me perdoe, nós tomar toda a armadura de Deus, retificando, tomar toda a armadura de Deus e nos fortalecer no poder do Senhor. É como está aqui escrito em Efésios, irmãos. Se nós observarmos lá, e como que é fortalecer? É ser forte. Nós temos que ser forte às tentações. Nós temos que resistir. Tiago diz, submetei a Deus e resista o diabo e ele fugirá de vós. Então, nós temos que ser obedientes a Deus, nós temos que se submeter ao Senhor para que nós, na força de Cristo, nós vencemos o pecado. Então, amados, é isso que nós temos que aprender. Já no versículo 20, ele, porém, né, observa uma coisa agora aqui, olha que interessante essa passagem. Olha que aquele moço, aquele jovem, né, aquele jovem, onde que eu queria falar para vocês, né, lá em Mateus, né, mostra que aproximou-se um jovem. Eu não vou ler lá, mas vocês guardam. 19 de Mateus, versículo 22, vai mostrar que esse rico era jovem. Em Lucas, no capítulo 18, versículo 18, mostrava que também ele era uma pessoa muito importante, um jovem muito importante. E Marcos mostra que ele era rico também. Então, ele era jovem, era um homem importante, tinha muita posses, porque uma pessoa que tem muita posse começa a ser importante. E também ele era muito rico, né? Aqui é um homem muito importante, muito rico. Então, vejamos aqui que depois esse moço, ele vai responder para Jesus. Observa que agora ele não fala mais bom mestre. Ele já não fala mais isso, ele só fala mestre, ó. Mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Olha que interessante, né, irmãos? Nós vemos aqui que esse jovem, ele voltou a dirigir para o Senhor Jesus, agora só falando mestre dessa vez. Então, ele não acrescentou mais o bom, porque Jesus disse que bom é só Deus. Ele aprendeu ali. E nós aprendemos também, né? Irmãos, às vezes nós temos um costume de falar assim, aquele irmão é tão bonzinho, aquela irmã é tão boazinha. Bom é só Deus, irmão. Nós podemos falhar muito. Hoje pode ser bom, amanhã pode ser bravo demais, revoltado, vira mal. Tem pessoas que é tão bom hoje e em outros dias pode ser tão mal, tão ruim. Então, meus amados, só Deus é bom mesmo, o julgamento vem de Deus. Agora, como que nós podemos ver, nós olharmos para nós, pedindo ao Espírito Santo que ele nos ajuda a fazer a vontade de Deus. Você chegar e falar para o Senhor, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, me ajuda a fazer a tua vontade. Espírito Santo, me ajuda. E o Espírito Santo está aqui na terra conosco. Irmãos, é isso que nós... Quando Deus vê isso no seu coração, essa sinceridade, você acha que ele não vai estender a mão? Se Pedro, quando estava afundando lá, quando foi andar, saiu do barco para andar ao encontro de Jesus, ele estava afundando, ele falou, salva-me, Senhor. Na hora, Jesus estendeu a mão para ele. Você acha que se nós pedir para o Senhor que o Espírito Santo nos ajuda, você acha que o Senhor não vai nos ajudar, amados? Com certeza que vai. Você viu como transforma a nossa mente, o nosso pensamento, que este mundo que o inimigo está colocando tantas informações, e nós só na palavra de Deus vem transmitir paz, alegria,
acalma o nosso coração, o nosso espírito. Se o nosso espírito estiver calmo, irmão, você começa a receber toda a palavra de Deus com compreensão, entendimento, e Deus lhe dá sabedoria, porque a sabedoria vem de Deus. Peça ao Senhor, tá bem? Então, igreja, nós vimos aqui, meus queridos, e esse jovem, ele já não falou mais do Senhor Jesus como bom mestre, agora ele chama o Senhor de mestre. Agora nós vemos aqui a resposta de Jesus. Então, Jesus aqui, ele justificou, olha, Senhor, na minha mocidade eu faço tudo isso. Então, mostrou que ele é jovem, tá vendo que ele falou? Que ele ainda é moço, ó. Na minha mocidade, eu estou sempre fazendo desde a minha mocidade. Aí o Senhor falou, tá bom. Aí Jesus responde para ele, e com amor. Olha como que interessante isso que Jesus. Olha a expressão do Senhor Jesus. Jesus, olhando para ele, o amou. Ele disse. Jesus olhou sempre com amor. Irmãos, o que nós aprendemos aqui com o Senhor Jesus? Que você deve olhar para alguém sempre com esse amor fraternal. Se olhar para aquelas pessoas que às vezes não conhecem o Evangelho, que não entendem o Evangelho. Às vezes tem crente, irmão, que às vezes não entenderam o Evangelho de Jesus. E o Senhor nos ensina que nós devemos sempre amar. Amar. E aí, o Senhor falou para ele assim, ó, falta uma coisa. Vai, vende tudo quanto tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem, toma a cruz e segue-me. Olha a resposta de Jesus para ele. Irmão, quando Jesus olhou desta forma, tão verdadeiro, tão intenso, irmão, glória ao nome do Senhor Jesus. E ele, então, com certeza, examinou o coração desse moço. Nós vemos aqui na Bíblia, como está escrito aqui, né? Olha só que coisa mais linda. E é aqui em Marcos, somente aqui em Marcos, que nós vemos que Jesus o amou. Em outros capítulos, quando Mateus relatou e Lucas relatou, não está, mas aqui em Marcos, Jesus o amou. Uma expressão, ele deu uma expressão falando assim para ele: te falta uma coisa, meu jovem. Falta uma coisa para você. Para você, falta você mostrar realmente a sua obediência, a sua perfeita obediência à lei. Não torna alguém merecedor. Ele está dizendo que a lei não torna alguém merecedor da vida eterna. Aí ele diz, há uma coisa envolvia, ele tinha que renunciar às suas posses, irmãos. Ele tinha que vender as suas posses, como Jesus aqui lhe disse, ó, falta uma coisa, vai, Jesus ordenou a ele, vende tudo quanto tem, dá aos pobres, quer dizer, renuncia às coisas deste mundo, da tua vida, que aquilo era o importante na vida dele, irmão. Seria até assim, irmão, ele tinha tanto aquilo no seu coração, que nós vamos ver aqui a expressão dele, né? E Jesus falou assim, então, vai, se você é obediente mesmo ao Senhor, porque a lei não vai te salvar, o que vai salvar é a graça te salva. Então, para você ser merecedor da graça, falta uma coisa, renuncie às suas posses e torna-se um discípulo. Irmãos, quando ele falou assim, para que tornasse um discípulo, em troca das posses de terra, ele teria então um tesouro no céu. O que Jesus está dizendo aqui, tá bom? Que ele falou assim, ó, vai, vende tudo, toma a cruz e segue-me. Irmão, a cruz, nós temos que tomar essa cruz e levar, renunciar a esse mundo. Quando ele falou isso para esse moço, irmãos, eu queria só fazer vocês lembrarem de um detalhe aqui, tá bom? Observa aqui nessa passagem, nós podemos ter um exemplo aqui em Marcos, no capítulo 1 e 17. Queria abrir aqui no livro de Marcos. Glória a Deus. Livro de Marcos, no capítulo 1, versículo 17, diz assim, ó.
E Jesus disse: vinde após mim e fareis que sejais pescadores de homens. Quando o Senhor Jesus, irmão, ele fez a vocação dos primeiros 4 discípulos, né? Ali você pode ver que João, né? Nós podemos ver aqui que ele chamou os filhos de Zebedeu, chamou Tiago, João, né? Que é os filhos de Zebedeu. E assim ele foi chamando os seus Simão Pedro, André. E, bom, enfim, o que ele fez aqui? Olha só o que eles falaram. Eles eram pescadores, irmãos. Eles tinham um salário. Nós não sabemos a quantidade que ele ganhava, mas uma coisa é certa, eles tinham emprego. Pescador é um serviço, é um emprego. E Jesus falou assim para ele: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Na hora, irmãos, eles deixaram as suas redes e seguiram Jesus. Eles renunciaram o trabalho deles para ir com Jesus Cristo. Vamos ver também no capítulo 2 de Marcos também, nós vamos olhar aqui no capítulo 2 de Marcos, glória ao nome do Senhor Jesus. Versículo 14, olha o que diz aqui, ó. E passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se o seguiu. Recebedoria quer dizer alfândega. Irmão, vamos entender, alfândega, nós temos aqui no Brasil alfândega do governo, todas as pessoas que estão trabalhando lá ganham muito bem, está com um emprego garantido até, se fazer tudo certinho, está garantido até a sua aposentadoria, e nunca mais sai desse emprego. Esse Levi, ele estava numa alfândega para Roma. Ele tinha um emprego fixo, irmãos. E olha que Jesus disse para ele aqui, foi muito claro que o Senhor Jesus disse para ele. Viu o Levi, o filho de Alfeu, assentado aqui, no caso, na alfândega, falou para ele: segue-me. Imediatamente ele levantou e seguiu. Irmãos, olha a força do poder da palavra de Jesus. Só falou isso. Jesus não falou para ele: segue, que eu vou te dar a vida eterna. Ele não falou isso, só falou: segue-me. Então, por quê? Lógico que Levi também conhecia as Escrituras, ele sabia que o Messias viria à Terra. Quando Jesus se identificou ali, com certeza, o Espírito do Senhor mostrou a Levi. E Levi largou o emprego e não quis nem voltar mais para andar com Jesus. Estou falando isso na época de Cristo, tá bem, meus irmãos? Não é assim que vocês vão largar o emprego de vocês e só vai servir a Deus. Não é assim. Vou explicar isso aqui melhor para vocês, hein? O que aqui está falando no começo do ministério de Jesus. O Senhor Jesus precisava de 12 homens ali como discípulo, base para chegar a esses evangelhos nos dias de hoje, na nossa vida também. E foram crescendo. Hoje nós somos discípulos, milhares de discípulos, diante do nosso Senhor Jesus. Então vejamos aqui, irmãos, que essa foi a indicação, né? Então, por isso que ele também fez a mesma oferta para esse homem rico. Vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres e segue-me. Quer dizer, venha ser meu discípulo. Toma a cruz, vem. Jesus ia dar para ele a vida eterna. Vamos ver o que aconteceu quando uma pessoa tem um coração neste mundo, irmãos? Vamos ver agora no versículo 22 qual foi a resposta esse jovem rico. Mas ele, pesaroso destas palavras, quer dizer, entristeceu, porque é uma palavra que trouxe uma tristeza para ele. Irmãos, as palavras de Deus, ela traz alegria para quem ama ele. A palavra do Senhor Jesus, ele é muito sincera, é uma espada de 2 gumes. Para quem ama, é um favo de mel. Mas para quem tem as coisas no seu coração nessa terra, torna-se uma espada tão cortante e a pessoa, às vezes, se afasta. Então, veja, ele ficou tão triste sobre a palavra e ele retirou-se muito triste. Irmãos, eu creio que esse moço possa estar até chorando, porque tristeza traz choro, né? Não é choro de berrar, mas as lágrimas descer, né? Por quê? Porque olha o que estava no coração dele. Qual é o motivo dele ficar triste com Jesus e ir embora? O motivo é porque ele tinha muitas propriedades. Esse era o motivo. Mexeu no coração dele. O coração dele, por mais que ele obedecia a Deus, fazia as coisas de Deus, tudo, mas o coração dele estava mais nas propriedades.
Entendeu? Irmãos, tem muitos nossos irmãos e irmãs são ricos, mas o coração deles não está nas propriedades, está no Senhor. Tem aquilo como não tivesse. E quando o Senhor pede alguma coisa, eles são prontos a obedecer ao Senhor. Essas são as diferenças. Agora, quando um homem ele dá valor mais ao dinheiro e torna-se avarento e cria uma idolatria, porque o amor à riqueza é idolatria diante de Deus. Porque Deus deve ser o único a morar em nossos corações. Ele é o único, não é o primeiro e depois a riqueza o segundo. Ele é o único. A riqueza ele nos dá e temos que ser sábio, agradecer por tudo que ele nos dá, sabendo que tudo que vem em nossas mãos provém de Deus. Ele nos dá inteligência, ele nos dá sabedoria, ele nos dá oportunidade e ele observa quem realmente nós vamos ser diante dos nossos amados irmãos e diante do próprio Pai Celestial. Voltando aqui nesse versículo 22, irmãos, então, como nós vimos aqui, ele se entristeceu muito, né? E com Jesus ter falado dessa forma, ele ficou chocado. Ele não esperava isso, irmãos. Então, quando o Senhor deu esta ordem, deu um efeito nele tão ruim que ele deve ter ficado visivelmente, irmão, sabe? Assim, com o rosto bem triste, em vez de seguir Jesus. Ficou visível. Ele não aceitou Jesus. Ele não aceitou o caminho, porque ele preferiu ficar com as posses. Irmão, o Senhor não era poderoso fazer muito mais obra na vida dele? Claro que era. Mas olha aqui com um homem que confia só na riqueza desse mundo. E tem muitas pessoas que confiam desse jeito. Por isso que perecem na presença de Deus. Irmãos, todos nós somos colocados à balança na presença de Deus. Você acha que, assim, materialmente, nós vamos envelhecendo. Nós não vamos periodicamente nos médicos fazer os exames do nosso corpo, para ver se está tudo em ordem dentro de nós, no nosso corpo, periodicamente. Você acha que Deus também não vai vir periodicamente fazendo uns testes na nossa vida, ver se você realmente ainda está com a mesma fé, se você ainda ama Cristo, lá como se amou no primeiro do começo da tua vida em Cristo Jesus no caminho, se agora você se relaxou mais ou você está cada vez mais firme na presença de Deus. Parou para pensar nisso? A pergunta é, como é que você está hoje? Quando você estava antes servindo a Jesus? E como é que você está hoje servindo a Jesus? Você melhorou? Ou você piorou? Você estacionou? Como é que ficou? Como que nós estamos? Está entendendo, irmãos? E nós precisamos tomar decisões em nossas vidas, tá bem? Então, quando o Senhor Jesus, irmãos, esse moço, esse jovem, ele acabou indo embora, né? Ele preferiu, se ele foi embora, o que ele preferiu? Jesus Cristo ou as posses dele? A riqueza dele, as propriedades? A qual escolha ele fez? Jesus deu uma ordem para ele vender. E ele desobedeceu a ordem de Jesus. Mas Jesus ofereceu a vida eterna para ele. Ele não queria a vida eterna. Para ele perguntar para Deus, para Jesus, como que ele conseguiria a vida eterna, porque ele não tinha vida eterna. Jesus vai e diz para ele, eu vou só fazer vocês relembrar. Ele deu todo aquele ensinamento ali no verso 19, e para guardar aquele ensinamento, não adulterarás, honra o pai e a mãe, enfim, ele falou, não, tudo isso eu faço. Tá bom. Então, falta mais uma coisa, com amor. Agora, chegou a hora mesmo, você quer me seguir, não é isso? Você quer a vida eterna. Então, você tem que renunciar tudo isso que você tem. Dá aos pobres. Vem, eu vou lhe dar a vida eterna. Irmão, ele foi embora. Muito triste, perdeu a vida eterna para ficar com todas as posses. Irmãos, medite nisso, no amor de Jesus. Olha só o que aconteceu. Então, quando ele escolheu as grandes posses em vez de Jesus Cristo, isso foi um exemplo, né, irmão, que nós temos no capítulo 4. Se nós olharmos aqui no capítulo 4, versículo 19 de Marcos também, você vai ver isso aqui, irmãos, esse exemplo. Aí, nós vamos no versículo 23. Então, Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos. Aí Jesus vê o moço indo embora, ele olha ao redor, né?
E ele, então, eu espero que a Irmandade que estiver aí no YouTube esteja bem na comunhão, tá bem, irmãos? Eu espero que vocês estão entendendo tudo que Deus está dando a graça de passar aqui para nós. Ouça bem, porque isso aqui é muito importante. Hoje, quem são os discípulos de Jesus? Somos nós. E precisamos estar aqui bem limpo na presença de Deus. Tá bem, meus amados? Vamos observar isso. Agora, vamos aqui, irmãos. Vamos ver esse versículo. Jesus olhando e disse aos seus discípulos: quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Pessoas que estão cheias de posses. Quanto é difícil isso, né? Aí, irmão, nós vemos assim, mostra as dificuldades. As pessoas que têm posses, irmãos, muitos ricos, eles têm essas dificuldades, irmãos, tá? É uma extrema dificuldade. Em vez de ser uma vantagem, né? Porque aqui na Terra, quem é muito rico é uma pessoa que está com vantagem diante dos outros, não é verdade? A pessoa pode fazer o que quer, pode viajar, tem liberdade, o que quiser. Então, veja bem, essas pessoas que têm todas essas propriedades, ela tem mais dificuldade, irmãos, tá? Por causa das vantagens das posses desse mundo, é uma grande obstáculo para entrar no reino de Deus. O homem que tem muitas posses e o seu coração está nela, tem dificuldade enorme para obedecer a Deus. Muito. Porque ele se sente autossuficiente. Só que esquece que a vida passa. Mas a vida eterna, essa aí, irmãos, a pessoa só tem um detalhe: a alma não morre, ela é eterna. Ela vai ter dois tipos de caminho. Um caminho é verdadeiro, é Cristo. O outro caminho, que vem a falsidade, a mentira, que é a porta larga, ela vai conduzir à perdição, ao fogo, ao lago do fogo, onde tem enxofre. Vocês vão ver isso no livro de Apocalipse, capítulo 20, o grande trono branco. Então, amados, irmão Júlio, mas eu sou crente, eu sou uma pessoa rica, eu tenho posse e eu não vou entrar no céu? Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo as pessoas que estão idolatrando esse dinheiro no seu coração, essa riqueza no seu coração. Tem pessoas que têm propriedade, mas ele é tão humilde que a outra pessoa que não conhece ele, conversa com ele, pensa que é uma pessoa tão humilde que não tem nada, porque ele não considera aquilo como a sua base de viver. Ele considera Jesus Cristo como a sua base de viver. Por isso, irmãos, que Cristo dá, a riqueza é um dom de Deus. Ele dá para quem ele vê que tem condições de fazer, porque sabe que essa alma, ela vai ajudar o próximo naquilo que Jesus pede. Quantas maravilhas que nós vimos, Deus usar de um irmão, de uma irmã, suprir a necessidade de outros, né? Quantas obras aconteceu e o Senhor tocava: faça uma casa para esse meu filho, minha filha, meu servo, minha serva, vai no supermercado, faça isso, faça aquilo, dê um automóvel para servir a mim e faça isso. Irmãos, muitas obras para esses homens aí, que são de Deus. Isso para eles aí, irmãos, é do Senhor. Fala: tudo é teu, Senhor. Então, aí ele tem dificuldade? Não tem. Por quê? Quem está no coração deles é Cristo. Mas esse moço, não. Esse moço mostrou. Aí, irmãos, nós vamos ver aqui agora, quando o Senhor Jesus fez essa pronúncia, nós vamos ver que os discípulos, olha os discípulos de Jesus, e aqui nós também discípulos de Jesus. Olha o que o Senhor Jesus disse. Os discípulos se admiraram das palavras do Senhor Jesus. Eles se admiraram, mas Jesus, tornando a falar, disse. Então, irmãos, os discípulos ficou assim assustado com essa conversa. Jesus olhando para eles e disse assim, ó: filhos, quão é difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então, irmãos, olha o que o Senhor está dizendo aqui, né? Jesus acabou falando dessa forma. Bom,
Nós temos aqui, irmãos, tem duas interpretações. Quando se fala de camelo, você pensa num animal, fundo de uma agulha, você não tem, é muito difícil. Jesus falou isso, é impossível. Também existe lá, irmãos, uns lugares ali que eles chamam camelo, que seriam umas frestas, é um muro com algumas frestas, o camelo não passa ali, ele pode pôr até o pescoço, mas a cabeça, mas ele não passa. Então, tem duas. O que o Senhor Jesus quer dizer? Que é impossível, tá bom? Mas, quando ele disse desta forma, irmãos, aí, olha só o que aconteceu no versículo 26. Eles ficaram mais admirados ainda. Aí eles ficaram mais admirados. Ele falou assim, dizendo entre si. Aí os discípulos conversando entre eles, não com Jesus. Entre eles, falou, mas quem poderá se salvar? Quem vai poder salvar? Aí Jesus, olhando para eles, disse, para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas é possível, são possíveis. Irmãos, o que o Senhor Jesus ensina aqui para nós? Vejamos, esses discípulos se admirando, né? Nós podemos ver isso aqui, irmãos, que os discípulos entraram, entendemos que eles entendessem sobre a riqueza como um sinal de benção de Deus, e eles entenderam que a riqueza é um sinal de benção de Deus. Irmãos, isso está escrito em Deuteronômio, capítulo 28, lembra dessa passagem? Que diz ali, se portanto, né, vou dizer aqui, depois vocês podem ler a Bíblia, ali se fala sobre a benção do monte de Gerizim. Era a benção do povo de Israel. Se deres ouvido à voz do Senhor e guardar todos os teus mandamentos, será exaltado toda a face da terra. E as bênçãos te seguirão e te alcançarão, se deres ouvido à voz do Senhor. Então, em Deuteronômio, capítulo 28, a riqueza mostra que é uma benção de Deus. Mas você percebeu o que está escrito lá? No versículo 2, e essas bênçãos te alcançarão e seguirão. Vírgula, se deres ouvido, cumprir a voz de Deus. A voz de Deus é a palavra de Deus. Se nós cumprirmos a palavra de Deus. Eles entenderam isso. Entendeu? Bom, então o Senhor Jesus, ele disse que é mais fácil o camelo e ele explicou sobre isso que eu falei para vocês. Tá bom? Aí eles se admiraram, no versículo 26, nós vemos que os discípulos ficaram mais surpresos ainda com essa situação, né, irmão? Esses discípulos estavam surpresos e que Jesus aumentou. E eles ficaram muito admirados, extremamente admirados com uma situação dessa, né, irmãos? Bom, aí chegou um ponto, né, irmãos, que nós vemos aqui no versículo 27. Jesus, porém, olhando para ele disse, como eu falei para vocês, para os homens, né, essa é a passagem que eu estou falando. Então, quando Jesus olhou para os seus discípulos, observando a maneira dele, né, então Jesus, olhando e para o jovem também indo embora, né, nós vemos aqui que somente com Deus nós podemos alcançar essa misericórdia, irmãos. Somente com Deus. O que o Senhor está nos ensinando, que somente com Deus, nós que somos homens, alcançarão a salvação em Cristo Jesus. Então, nós entendemos aqui, somente com o nosso Deus, é que cada um de vocês, irmão, deve ter uma vida cristã e saudável. Cada um de nós tem que ter uma vida cristã e saudável. Temos que ser cristão saudável. Entenda isso. Tem crente que não é saudável, mas tem crente que é saudável. Por isso que a palavra ela vai nos dando saúde espiritual, ela nos alimenta. A palavra de Deus é o alimento da nossa vida para nos entrar lá nos céus, na glória de Jesus Cristo. Tá bem, meus queridos? E vamos dar a continuidade, já está quase terminando. Nós vamos dar continuidade e nós vemos aqui, glória ao Senhor Jesus, que para Deus tudo é possível. Então, para quem confia em Deus, é possível. Para quem
confia no Senhor, é possível entrar no reino do céu. Por quê? Porque deixou a sua vida desse mundo, de dedicar para este mundo, para o seu bel prazer, para dedicar para o Senhor. Irmãos, hoje aqui, nós não estamos fazendo a vontade de Deus? Não estamos fazendo, irmãos? Deus não está dando a graça de nós ouvirmos aqui a palavra de Deus. Você acha que eu também não aprendo com vocês? Porque conforme nós vamos lendo, Deus vai nos abrindo a mente, vai nos fortalecendo na força do seu poder, que a espada do Espírito Santo é a palavra de Deus. E nós não estamos com a espada nas nossas mãos agora. Vocês não estão com a espada na mão de vocês? E não está dentro do coração de vocês, que é tão poderosa de penetrar dentro e dividir o corpo da alma e o espírito? Espada de dois gumes? Santo Deus, né, amados? Vamos ver o versículo 28. Aí, Pedro, irmãos, Pedro é uma passagem linda. Eu vejo aqui Pedro, né, irmão? Ele sempre foi um porta-voz dos discípulos, né? Pode ver que Pedro se atira, Pedro fala. Pedro era corajoso, ele era o porta-voz. Tudo que estava ali entre os discípulos, razoável, né? Eles conversavam entre eles, era Pedro que falava. Pode observar que sempre Pedro falava. Aqui, então, nós vamos ver Pedro, olha, presta atenção. Versículo 28, o porta-voz dos discípulos. E Pedro começou a dizer, eis que nós, olha lá, ele já viu, porque ele é o porta-voz, ele já estava ali em comunhão com os outros discípulos, né? Ó, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Quer dizer, Pedro falou, meu Deus, e agora? Eu pensei que nós íamos até ficar ricos, né? Aí ele falou, poxa, deixamos tudo, nós te seguimos, largamos tudo, largamos da pescaria, largamos a rede, largamos tudo. E eles, pobres, irmãos, não tinham nada, a não ser o que Deus preparava ali. Lógico, não passavam necessidade, mas eles não iam comprar bens, eles estavam em missão. Irmão, para quem está em missão com Cristo, o compromisso é celestial, é dos céus. Glória a Jesus. Aqui vemos, então, que quando Pedro, irmão, ele fez isso, irmão, ele pensando desta forma aqui, como está escrito aqui, ele e os discípulos, eles tinham feito exatamente o que Jesus mandou, segue-me. E eles fizeram, né? Eles deixaram tudo, irmão, para seguir o Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor. Como aqui, ele ficou assim, admirado, irmãos, né? Ele fez tudo para seguir, tudo que o Senhor, e o Senhor não mandou isso também para o homem rico? Mandou, só que o homem não aceitou, os discípulos aceitaram. Aí Jesus vai dar a resposta. Olha a resposta linda que Jesus vai dar, e eu acho que isso é muito importante para todos nós que estamos aqui. É muito importante. Olha só, queridos, observe isso, olha, presta atenção nisso. Versículo 29. Olha, Pedro faz uma pergunta, ele é o porta-voz dos discípulos. Ele falou, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Aí Jesus vai responder para eles. Não responde só para Pedro, responde para os demais. Com licença, irmãos, vou beber um golinho de água, a garganta está secando. Olha o que Jesus disse, nosso Senhor Jesus. Versículo 29. Em verdade, eu vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, glória ao nome do Senhor Jesus, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho. Ó, Jesus falou dele e também do Evangelho. Irmãos, o Evangelho de Cristo foi ele que trouxe e nós temos que calçar esse Evangelho, ver lá em Efésios capítulo 6, versículo de 10 em diante, num dos versos está lá, e também vamos calçar o Evangelho da paz. Quer dizer, calçar é que nem você tiver um sapato, nós temos que dar, o Evangelho nós temos que andar nele, ele é o sapato dos nossos pés, para proteger os nossos pés de qualquer machucadura que virá, ou pedras, né? Então, o Evangelho é a base, sim, da nossa vida, tá? Porque aqueles que abandonaram, deixaram tudo por causa do Senhor Jesus e do seu Evangelho.
Aí ele disse no versículo aqui, né? Quando ele fez esse jeito, ele diz assim, irmãos, ele deu, olha, aqui quando Jesus, se nós observarmos aqui, meus amados irmãos, o nosso Senhor Jesus, ele falou, na verdade eu vos digo, né? É uma forma, quando ele fala, na verdade eu vos digo, irmãos, dá até para entender que é um juramento solene do nosso Senhor Jesus. Nós podemos ver isso, né? Ele deu o mesmo valor a si e ele deu o valor ao Evangelho. Então, ele deu o valor a si próprio e o valor ao Evangelho. Irmãos, o crente que não viver em Cristo e no Evangelho de Cristo, que são os ensinamentos dele, irmãos, como que vai viver na presença de Deus? O Evangelho tem os ensinamentos dele. Mateus capítulo 5, 6 e 7, está ali. Leiam esses 3 capítulos, você vê que foi da própria boca de Cristo esse Evangelho, esse ensinamento, essa doutrina. Glória a Deus nas alturas. É que o tempo não vai dar para eu explicar mais, irmãos, senão eu gostaria de ainda abrir mais para os meus amados irmãos. Mas vejam bem, Jesus, no versículo 30, ele falou assim, ó, no 29, quando ele falou assim, né, que tem deixado pai, irmãos e irmãs, é o que Pedro fez. Pedro deixou o pai, Pedro deixou seus irmãos, os discípulos deixaram todo mundo para andar com Jesus. Só que aqui, no versículo 30, o Senhor falou assim, ó, que não receba 100 vezes tanto, já nessa terra, né, nesse tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães e filhos, campos, com perseguições no século futuro e vida eterna. Então, vamos entender essa passagem, irmãos. Vocês lembram, aqui nós podemos ver na passagem desta santa e bendita palavra, que a compensação que Jesus está dando para os discípulos que abandonaram as suas casas ali naquela época, que foi caso de Pedro, de João, porque Pedro fez essa pergunta para todos, né, ali dos discípulos. Então, Jesus vai dar essa compensação para eles aqui. Ele está dizendo, né, uma compensação prometida 100 vezes mais. O que ele quis dizer? Ele abrange nesse próprio tempo. Então, às vezes, muito aqui vai pensar, então quer dizer que Pedro ficou bastante rico, ele ganhou posse, deixou as coisas. Não, irmãos. O que nós podemos ver? Vamos abrir no versículo, capítulo 3 de Marcos, versículo 33 e 34. Olha só. Marcos, capítulo 3, versículo 33 e 34. E olhando ao redor para os que estavam sentados junto dele, diz, eis aqui a minha mãe, meus irmãos. Essa passagem aqui, irmãos, vocês lembram que a mãe de Jesus estava numa casa e foi um falar com Jesus, falou, Senhor, a tua mãe e teus irmãos estão aqui à porta e quer falar com você. Aí o Jesus pega e responde dessa forma. Aqui, ó, eu vou até ler aqui um pouquinho antes, ó. 32, ó o que diz aqui, ó. Quero ler antes, irmão. No versículo 31 diz assim, ó. E chegaram então seus irmãos e sua mãe, estando fora, mandaram-nos chamar. E eis que a multidão estava sentada ao redor dele. De quem? De Jesus. E disse, eis que a tua mãe e teus irmãos te procuram, estão lá fora. Jesus vai dar a resposta, que é o 33 e o 34. E ele lhe respondeu, dizendo, quem é a minha mãe e quem é meus irmãos? Olhando ao redor para os que estavam assentados junto dele, disse, ele olhou para aquelas pessoas que estavam ouvindo seus ensinamentos, a sua doutrina, o seu evangelho, e olhou para eles estendendo, você vai ver isso em Mateus, ele estendeu as mãos e disse assim, eis aqui, ó, minha mãe e meus irmãos, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, que é do meu Pai, ele é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, quando o Senhor disse aqui, nesse verso, dizendo assim, que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo, em casa, irmãos e irmãs, filhos e campos, o que ele está dizendo? Que Pedro, João, Tiago, eles tinham deixado todas as coisas ali para seguir Jesus, só que quando os discípulos faziam novos discípulos, que muitos estavam aceitando Jesus, então os novos pais, novas mães, novos irmãos,
estavam sendo geradas espiritualmente, dizendo que estava crescendo 100 vezes mais a irmandade, porque Jesus, ele deu prioridade aos irmãos espirituais do que os irmãos materiais. Ele deu mais prioridade para aqueles que fazem a vontade de Deus do que aquele que é carne e sangue do seu próprio, né, do seu próprio corpo. Então, amados, o que nós entendemos aqui, amados, vocês perceberam a tamanha família que Deus deu a nós? Olha aqui, irmãos, nós estamos aqui, nós somos uma família de Jesus Cristo. Nós amamos. Vocês não têm o prazer de estar na presença de Jesus? Eu também não tenho. Nós não temos o prazer de estar aqui. Olha aqui a palavra envolvendo a nossa alma. Irmãos, quantos que muitos foram rejeitados pelos seus pais, pela sua família, por ser crente, mas a família de Cristo estava junto à igreja, todos ali acolheram aquela pessoa. Aí vocês não ouviram muitos testemunhos que disseram assim, ó, irmãos, eu fui rejeitado da minha família, meu pai já até me expulsou. Isso no passado, né, irmão? Não sei se ainda possa ter hoje, ainda é capaz de ter, mas no passado era muito mais forte isso, era bem radical. Por não ser de uma denominação, já expulsava a quem tinha obedecido a Cristo. Então, eles falavam assim, eu fui abandonado pelos meus pais por causa do Evangelho de Jesus, mas eu agradeço a Deus que, olha aqui, ó, Cristo me deu uma nova família. Quer dizer, a tristeza tomou o coração desse crente? Não. Por quê? Porque verdadeiramente o materno, o paterno, a família, né, do sangue dele tem realmente rejeitado, mas a família de Cristo nunca vai rejeitar o seu irmão. Agora, nós estamos falando, irmãos, de crentes que realmente aceitaram Jesus e têm o entendimento sobre amar o teu próximo, amar o teu irmão. Então, amados, esses que amam, eles sempre vão ser felizes. Ainda que alguém nos ofenda, mas o amor vai ser tão grande que não penetra no coração a ofensa. E a gente perdoa. Você pode ver que aquele crente ou a cristã que ama a Cristo de todo o teu coração, quando é ofendido, pode ser que fique assim, dolorido, né? Porque, irmão, a gente também não pode esconder uma realidade, né? Se você tropica, machuca lá e aparece uma ferida no teu corpo, que você caiu no chão e feriu a tua pele, a ferida apareceu, dói, arde, mas ela vai ter um momento que a dor para. Aí você nem vai lembrar mais dessa cicatriz. E os dias vai fazer secar essa ferida e, de repente, sua pele está renovada. O crente fiel e verdadeiro a Deus, a crente que é fiel e verdadeira a Deus, por mais ferida que fizerem em vocês, o sangue de Cristo te curará se você deixar e andar no mandamento dele e nos ensinamentos dele. Entendeu isso, amados? Está entendendo? Então, quando os discípulos entenderam, falou, ó, todos esses aqui que estão se convertendo, ó, é tudo irmão de vocês. Você tem irmãos à vontade agora. Eu estou abençoando vocês na terra. Quer dizer, vocês não têm mais... Irmãos, para vocês entenderem um detalhe, você acha que Jesus Cristo não foi rejeitado pelos seus irmãos? Claro que foi. É que não tenho tempo para passar para vocês, mas numa outra passagem vocês vão ver aqui, irmãos, que os próprios irmãos de Jesus falaram assim, vai para outra cidade e mostra as suas maravilhas lá. E está escrito, porque os próprios irmãos não criam nele. E Jesus sabia. E para a mãe e para os discípulos conversar com Jesus, precisava mandar recado. Jesus não andava com eles. Jesus estava andando com as pessoas, porque ele precisava anunciar o evangelho. Então, ele via muito pouco. Esses 3 últimos anos que ele teve o ministério dele aqui, ele via muito pouco a mãe dele e seus irmãos, porque ele estava anunciando o evangelho, criando uma família para com o Senhor, gerando filhos para Deus. Nós éramos destituídos da glória de Deus por causa do pecado. Jesus vai e nos converte e cria filhos para Deus, irmão dele, co-herdeiro da glória de Deus. Ele é herdeiro e nós somos co-herdeiro dele. Ele nos dá essa graça maravilhosa. Então, ele mostrou para eles que eles seriam abençoados na terra 100 vezes mais. Irmão, para e medita comigo, meus irmãos.
olha para o lado espiritual. Quantos irmãos na terra vocês têm? Medita aí um pouco. Deus abençoou 100 vezes mais do que irmãos de carne e sangue? Temos muitos irmãos. Tudo bênção de Deus. Agora vamos ver o versículo 30. Aqui nós vemos, continuamos aqui, no 30, né? Então, Jesus mostrou que nesse tempo, né? Então, ele mostrou, irmão, aqui, que no mundo vindouro, na sua glória, quando ele vier buscar a sua amada igreja, e quem seguir o Senhor Jesus, tá? Pode ter certeza que você vai entrar no céu. Agora, eu quero dizer uma coisa para todos aqui, irmão, que seguir o Senhor Jesus não vai nos proteger do sofrimento, irmão. Seguir o Senhor Jesus não quer dizer que vai nos proteger de sofrimento. Porque alguém aqui vai falar, não, agora eu estou com o Senhor Jesus, eu não sofro mais. Não, irmão, tira isso da sua mente, minha irmã. Jesus disse que é para nós tomar a cruz e seguir Ele. Ele está dizendo aqui no versículo 30 que nós teremos perseguições nesse século, mas no futuro nós vamos ter a vida eterna. Se temos perseguição, tribulação, isso é sofrimento. Nós sofremos pelo Evangelho de Jesus Cristo. Nós sofremos pela palavra de Deus. Não é assim? O crente não sofre por seguir Jesus. Quantas ofensas nós temos? Quantas oportunidades que as pessoas tiraram da nossa vida por ser crente? Quantas coisas fizeram trazendo prejuízos? No passado, mataram quantos cristãos por causa do Evangelho de Jesus? Então, irmãos, em nome de Jesus, temos que tomar muito cuidado com isso, igreja. Tem muitas pessoas achando que andar com Jesus, vem para Jesus, Deus vai te dar uma casa, sua vida vai melhorar, Jesus vai tirar o teu sofrimento. Claro que ele vai tirar. Ele diz que o fardo dele é mais leve, o jugo dele é mais suave. Mas ele disse que não tirou o fardo da gente. Ele disse que é mais leve. Se você andar com ele, você vai sofrer menos. Só que, em compensação, ele vai te levar para a vida eterna. E qual é a mente da maioria dos crentes? Que Jesus tem que proteger para que não sofra nada. É só alegria. Irmão, só alegria na terra? Não. Não é isso que Jesus ensina a nós. O Senhor Jesus não ensina desse jeito. E, se nós lermos aqui, eu quero mostrar para vocês que é tanto verdade. Vamos ler em Mateus no capítulo 5. Eu quero ler essa passagem para vocês, para que vocês lembram disso. Jesus, ele não está aqui, ele não veio tirar nós, assim, desse sofrimento da terra, terreno. Sim, ele vai nos tirar para nós não sofrer o castigo eterno. Isso sim ele veio fazer para nós. Olha aqui uma passagem linda de Jesus. Olha o que ele diz aqui, ó, sobre o sermão da montanha. Sabe aquela bem-aventurança? Tem uma passagem que ele fala bem assim, ó, no versículo 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguições. Jesus tirou o sofrimento deles? Não. Por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Então o Senhor permite nós sofrermos por causa disso, porque nós somos do reino do céu. Aí ele fala de novo, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, quer dizer, e perseguirem, e mentindo, e disserem todo mal contra vós por minha causa. Jesus vai tirar nós do sofrimento, irmãos, por causa do nome dele? Isso é muito claro que não. Irmão, se nós amamos Cristo, nós temos um dever de padecer por ele, por amor a ele. Amá-lo. Padecer é você aguentar tudo que o inimigo se levanta contra ti, usando de pessoas para injuriar, caluniar vocês, mentir de vocês. Você ser uma serva de Deus fiel ao Senhor, você ser um servo de Deus fiel e vem uma pessoa e ela mente dizendo que você fez isso. Procura uma palavra para te condenar, sabe? Tira do contexto uma palavra da tua boca, daquilo que Deus está te usando, e só para te condenar naquele pedaço ali. São pessoas usadas pelo maligno para tentar destruir a vida
dos que seguem a Jesus, daqueles que querem mesmo servir a Jesus. Então, meus filhos, o Senhor Jesus, voltando aqui, tá bom? Voltando aqui no livro de Marcos, é por isso que Jesus disse assim, ó, no final do versículo 30, com perseguições no século e no século futuro, a vida eterna. Então, irmã e irmão, se hoje você está sofrendo tanto por ser crente, eu acho que não é motivo de você estar triste. Deveria ser motivo de você estar alegre e feliz. Não somos masoquistas. Não. Está longe de nós isso. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Somos mais vencedores por aquele que nos amou. Cristo nos amou tanto, tanto. Ele venceu o mundo, ele nos dá força. Então, amados, guarda em teu coração, tá bem? Guarda em teu coração, tá bom? Mas o Senhor, ele vai nos dar uma recompensa muito grande, que isso vai incluir a vida eterna. Então, nós vemos aqui que o rico, esse rico importante, ele estava buscando isso, mas ele se afastou. Ele estava buscando. Se nós voltar aqui no versículo 17, olha o versículo 17 que o rico falou, ó, e pondo seu caminho, correu para ele, que é Cristo, né, um homem, o qual ajoelhou diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, aqui nós estamos vendo que esse homem rico, aqui Jesus estava falando, irmão, nós estamos vendo aqui, que ele buscava a vida eterna. Por isso que ele fez essa pergunta para Jesus. Então, ele não tinha a vida eterna. Ele estava buscando a vida eterna. E Jesus então, falou tudo aquilo para ele. Agora, olha só a reação do rico. Voltando no versículo 22, olha o que o rico faz. Mas ele, o rico, né? Pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens, muitas propriedades. O que o rico fez? O Senhor mostrou a vida eterna e ele se afastou da vida eterna. É isso. Agora, nós que estamos aqui, já temos o conhecimento. Glória a Deus. Amados, dê glória a Deus na vossa vida. Glorificai a Deus. Alça a voz. Por mais necessidade, por mais situações difíceis que vocês estão passando, por tanta calúnia, tanta coisa que levanta contra vós, a glorificai a Deus, porque vocês vão ter, andando com Cristo, nós vamos ter a vida eterna. E o versículo 31, para nós terminarmos aqui, irmãos, diz assim, porém, muitos serão derradeiros e muitos serão, né, os primeiros, né? O que o Senhor Jesus está dizendo sobre isso? Ele faz uma inversão. Ele está fazendo uma inversão de valores, irmãos. Aqui ele está falando sobre, provavelmente, nos discípulos cristãos. Por exemplo, todo mundo sabe que quem chega primeiro quer ser o primeiro. Para Jesus, ele inverte isso. Aquele que quer ser grande, se faça de servo. Aquele que quer ser grande e quer realmente ficar grande, ele vai ser humilhado. Mas se ele entende que lá no céu o Senhor poderá fazer ele ser grande, que ele sirva os seus irmãos na terra. Por exemplo, se Deus dá uma posição para alguma pessoa de anunciar o evangelho, de cuidar das pessoas, nós não devemos receber a honra. Nós devemos fazer como Jesus, pegar, espiritualmente dizendo, uma toalha e lavar os pés dos demais. Mas isso é espiritual, não é literalmente você ir lavar como Jesus fez. O que ele me ensina? Ele me ensina que eu devo ajudar os outros e não receber porque estaria na frente de alguma pessoa, como qualquer uma outra pessoa, falando na frente. Não, nós temos que ajudar as outras pessoas. Cristo, sendo mestre, ele se fez escravo para auxiliar. Até que Pedro fala, Senhor, de maneira nenhuma, não vou deixar. Pedro, você não entende. Se você não deixar, você não tem parte comigo. Senhor, pode lavar a cabeça, pé, corpo inteiro. Não, não precisa, somente os pés. Bom, o que nós aprendemos?
Irmãos, vocês querem ser os primeiros na presença do Senhor, como o Senhor Jesus ensinou sobre a criancinha? Mas não vamos ter uma humildade falsa, viu, irmãos? Você sabe o que é humildade falsa? É aquela. Irmãos, quando eu quero entrar no céu, eu quero ser o último a entrar no céu, mas eu quero entrar. Nem que eu for o último. Irmãos, não vamos ser hipócritas para falar um negócio deles. Porque o Senhor, ele tem uma mesa preparada para todos os filhos de Deus aqui, onde estará sentado Abraão, Isaac e Jacó, e vai te jogar lá no último. Não, todos estarão reunidos com ele. É claro que a nossa mente humana, ela é limitada. Fisicamente, não tem como nós fazer isso. Mas vocês esqueceram que nós vamos estar com Cristo espiritualmente, com um novo céu, nova terra, com tudo com o Senhor. E você pode ver que Cristo, o corpo glorificado, ele entrava dentro de uma casa fechada, depois ele estava no deserto, ele estava lá, quando os dois discípulos de Emaús falou, senta aqui, vem aqui conosco, e ele partiu o pão, desapareceu na frente dele, e olha que ele estava fisicamente, ele era físico, ele pegou no pão, o espírito não pega em pão, irmão. Outra vez ele entrou dentro daquele onde os discípulos estavam, e os discípulos pensou que viu o Espírito. Ele falou, não, o Espírito não tem carne e osso, por favor, põe a mão aqui em mim, põe a mão em mim, por favor. Aí ele falou, tem alguma coisa para comer? Apresentaram favo de mel e peixe, e o Senhor Jesus comeu. Mas você viu que o corpo dele estava uma hora num canto, outra na outra? Irmãos, vocês estão entendendo isso? Então, olha, a mente humana ela não é capaz. Vamos deixar para que o futuro, o Senhor vai nos dar tudo. Como o apóstolo Paulo esteve lá no céu, ele disse, eu conheço um homem que se dentro do corpo, não sei, fora do corpo, não sei, mas ele esteve até o terceiro céu, e esteve no céu, né? E no terceiro céu, e dentro do corpo, fora do corpo, não sei, entrou no paraíso. E foi dita. Teve palavras inefáveis que não poderia contar aqui na terra. Você entendeu? Irmão, como é que um homem na terra sai e vai até o paraíso de Deus? E depois volta para a terra. Deus fez isso com Paulo. Está lá, vocês podem ver. Mas ele não se gloriou com aquilo. Ele disse que na sua fraqueza, ele se gloriava na sua fraqueza, porque Deus falou para ele. Foi muito claro para ele. Ele pedia para que Deus afastasse aquele mensageiro, né, do diabo. Ele falou, Paulo, a minha graça te basta, porque na tua fraqueza aperfeiçoa o meu poder. Irmãos, vocês creem que Deus está aperfeiçoando o poder dele na vida de vocês? Vocês creem nisso? Louvado seja Deus. Então, queridos, vamos guardar em nossos corações a palavra, vamos meditar, amar uns aos outros, amar aqueles que te perseguem. Tenha amor, não faça como eles. E lembre disso, as decisões nossas têm que ser muito sinceras com Jesus Cristo, tá bom? Ele sempre vai fazer uma avaliação na nossa vida para ver se nós realmente amamos eles. E olha, muitos deixaram para amar Jesus em segundo lugar. Não amam mais como primeiro. Lembra das 7 cartas às igrejas. Observa qual você serve ao Senhor. Aquilo lá eu dou uma olhada, irmão, e eu fico meditando em qual dessas cartas eu estou me procedendo diante de Deus. A qual delas? Eu tenho que me autoanalisar para nós andarmos com Jesus Cristo. Então, isso é que Deus dá a graça de falar da palavra de Deus de Marcos. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Deus, seja louvado, irmãos. Amém. 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 Deus abençoe. Glória a Deus. Amém. Amém.